Quero saudar a todos os meus irmãos com a gloriosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo e rogar ao meu Pai que está no céu que abençoe a todos que puderem ouvir esse vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo é para nós nos edificarmos na palavra do Senhor, que nos fala sobre o Espírito Santo de Deus. E para isso, meus amados irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 4, que nos diz assim a palavra: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós vimos aqui o derramamento de uma promessa para os apóstolos do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele diz que ia para o Pai, mas que não deixaria eles órfãos e que ele rogaria ao Pai que enviasse outro Consolador. Então nós vimos aqui o cumprimento da palavra, o Espírito Santo agora sendo enviado, para cumprir-se a palavra que Cristo tinha falado para eles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, é para a edificação, exortação para o conhecimento da palavra de Deus. E nós, quando recebemos esse Espírito, é quando nós aceitamos a palavra de Deus. Então, quando os discípulos aceitaram a palavra e seguiram a Cristo, eles receberam a promessa, de receberem um Consolador. E você, quando aceita o Senhor Jesus Cristo também, você sabe que esse espírito imundo que habita na pessoa, ele vai sair, porque as pessoas, num geral, elas não têm o Espírito Santo de Deus. Mas quando elas aceitam a palavra, aquele espírito imundo então sai da pessoa e vai embora. Vai para longe da pessoa, mas ele fica observando em derredor o agir daquela pessoa. Então, muitos acabam entristecendo o Espírito Santo depois de receber. Então, isso é muito triste, entristecer o Espírito Santo do Senhor. Então, a palavra é para nós entender e viver firme nesse selo de promessa que é o Espírito Santo de Deus. Agora, os apóstolos do Senhor, eles estão selados com o Espírito Santo e falavam em outras línguas, as quais o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Eles não estudaram línguas, mas agora ali em Jerusalém havia uma demonstração para uma grande população que ali se encontrava no dia de Pentecoste, que quer dizer a festa da colheita, que era preparada 50 dias após o dia de Pentecoste, após a Páscoa, ela era preparada esta festa. E ali tinha gente de todas as nações que temiam a Deus debaixo dos céus. Estavam ali, gente que falava em diversas línguas, mas agora Deus usou esse dia, depois dos 50 dias, não sei qual o dia, quantos dias eles estavam ali, mas usou para cumprir com a sua promessa, enviando ali
o Espírito Santo para os seus apóstolos que esperavam numa casa em Jerusalém. Ali eles aguardavam a promessa de Cristo. E nesse dia, então, foi derramado sobre eles o Espírito Santo e atraiu toda aquela multidão ali. Mas o que atraiu a multidão, meus irmãos, foi o som de um vento impetuoso que batia muito forte sobre aquela residência onde eles estavam assentados ali esperando a promessa. Então aquele barulhão de vento chamou a atenção e eles correram para lá. E ali eles viram sobre a cabeça de cada um deles línguas repartidas como os que de fogo. E eles estavam assentados e eles falavam na língua deles. Então eles achavam que eles até estavam embriagados porque eles se balançavam. Eles não estavam gritando, não. Eles estavam sentados e falavam em outras línguas, mas a língua que eles falavam era a língua daquela multidão que estava ali. Gente de todas as nações que temiam a Deus, diz a palavra. Agora, eles entenderam a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele não é escandaloso, mas ele é simples, e ele vem para nos ensinar. Quando nós aceitamos a palavra e nos colocamos na presença de Deus, sabemos que repentinamente nós vamos ser selados com o Espírito Santo do Senhor. Porque aquele espírito imundo saiu e agora esse templo é de Deus. E a palavra hoje é essa: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E para isso nós vamos ler a palavra de Deus que está escrita em Efésios capítulo 4 e versículo 30, 31 e 32, que diz assim, versículo 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo ao povo de Efésio, ele fazia um pedido, porque ele sabia que podia entristecer o Espírito Santo de Deus pelo modo que aquela gente dali de Efésios se comportavam. Então ele escreveu: não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então nós vimos que aqui há uma promessa de Deus, que as pessoas ali já tinham recebido o Espírito Santo. Agora Paulo os advertia, para que não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, é um selo que o cristão tem entre Deus, e ele. É um selo para que chegue até o final daquele dia, o qual está preparado para a redenção, para ter aquele grande encontro com Cristo e haver um recolhimento desses escolhidos do Senhor para estar junto com o Senhor Jesus. Mas tem uma coisa: este selo não pode ser rompido. Nós vimos que no nosso mundo tem empresas que produzem os alimentos, e nós contemplamos que esses alimentos, para nós podermos usar, eles têm que estar selados. E se não tiver selado, tiver com lacre ali rompido, selado, nós também não aceitamos. E se você é um cristão que serve a Deus, não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque ele pode se romper. E aí naquele dia, irmã, você não vai ser recebido também, porque está violado aquele selo da promessa, que é o Espírito Santo do Senhor. E isso nós temos que ter muito cuidado para não fazermos essa danificação, romper esse selo que estamos selados com a palavra de Deus, que é o Espírito Santo em nós. Agora veja algumas coisas que diz o versículo 31, capítulo 4 de Efésios, e versículo 31, diz assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria
e blasfema, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Porque Deus não gosta disso, tem que ser tirado de nós. Se nós praticamos isso, nós estamos entristecendo a Deus e fazendo agravo ao Espírito Santo da graça, né? E aí pode se romper. Então nós não podemos, né, fazer isso aí. Temos que tirar a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, que muitas vezes as pessoas fazem, né? Isso aí, e toda a malícia, né? E tirar de entre vós isso aí. Não pode haver dentro do nosso coração e dentro de uma denominação que servem a Deus. Porque aí estamos fazendo agravo ao Espírito Santo e entristecendo o Espírito Santo do Senhor. Versículo 32 diz: antes sedes uns para com os outros benignos. Ser bom, amável, benigno, ajudando uns aos outros, né? Como Deus ensinou, ama o teu próximo como a ti mesmo, sendo misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós temos que ser perdoativo, compassivo, misericordioso, né? Não pactuando com as coisas do mal, afastando-nos de nós, para que não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, esta palavra é para a edificação daqueles que aceitam Cristo Jesus. Então você que é um cristão, lembre-se que você tem um selo. E o selo é o quê? O Espírito Santo. E diz ali no versículo 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, olha aí, no qual estáis o quê? Selado para o dia da redenção. Então há um selo em você, você é tão precioso que você agora é selado para aquele dia da vinda do Senhor Jesus. Mas se esse selo estiver violado, Deus vai saber, porque o homem, nós aqui na face da terra, quando compramos um produto, né, que tem um selo, ou recebemos uma carta, então a primeira coisa que a pessoa vai ver, se foi violado, ele já não vai receber. E Cristo também está prestes a voltar e não quer que você esteja com esse selo rompido, né, que é o selo da promessa da redenção para o Senhor Jesus Cristo. Mas isso aí nós temos que ter uma vigilância, porque o inimigo, meus irmãos, ele anda em derredor, bramando como leão, para destruir as pessoas e roubar essa moradia do Espírito Santo, que somos nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e Deus habita em nós, e nós temos que ter muito cuidado. Mas o inimigo, ele anda sempre em derredor, e oferecendo para nós, né, algo que desagrada a Deus, e muitas vezes nós damos ouvido e nos causa muita tristeza, porque daqui a pouco você vai sentir: eu errei, eu agora pratiquei algo errado, e o selo da promessa pode estar rompido agora. E o inimigo é tão sujo, irmãos, que ele sai desse templo de Deus quando você aceita Jesus. E agora o Espírito Santo vai ornamentar essa casa, vai arrumar, vai limpar, vai edificar, vai ensinar você a andar na presença de Deus com retidão, com carinho, com amor, com seu próximo e principalmente com nosso Salvador Jesus Cristo. Mas agora aconteceu algo que você olhou para um lado ou para outro, né? E deu a atenção com seu coração, e o pecado está consumado. Então o Espírito Santo, ele é simples e ele acaba saindo. E aquele espírito imundo que saiu, que deu lugar para o Espírito Santo morar ali naquele templo, que é você, que é eu, e que é todos aqueles que servem a Deus, e é toda a humanidade. Deus criou a humanidade para ser templo
da sua habitação, como está escrito em Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Ali você encontra a palavra de Deus que diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então nós temos que ter cuidado, né, para não agravar esse templo do Senhor, porque quem destruir esse templo de Deus, Deus o destruirá, porque ele é amor, mas também é um fogo consumidor. Então temos que ter cuidado. Aí você diz: mas será que esse espírito imundo faz isso aí? Sim, ele faz isso aí. E você tem que ter cuidado, porque ele pode voltar para esse templo. Mas aonde nós encontramos isso aí, irmão? Então vamos ler as Escrituras. Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 12. Olha aí, versículo 43, 44 e 45, que diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontrando. Olha só, então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. A geração dos tempos atuais são má, não querem saber muitas vezes da palavra de Deus, mesmo muitas vezes estando ali dentro da congregação, não consegue dar atenção à palavra, e estão ali sentado enganando-se a si mesmo. Mas Deus, ele é justo, ele não quer que ninguém se perca nesse mundo. Então ele está nos advertindo. Esse espírito, ele pode voltar a habitar nesta casa, nesse templo de Deus que é você, e o seu estado pode se tornar muito pior, 7 vezes pior do que quando você não conhecia a palavra, mas agora você conheceu a palavra, e aquele espírito imundo saiu e anda longe, ao derredor, nos lugares áridos, quer dizer seco, mas ele procura um repouso. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para que você não rompa esse selo do Espírito Santo e dê lugar a esse espírito imundo, para que ele volte a habitar nesta casa de Deus, nesse templo que é você, e o seu estado então vai piorar 7 vezes mais do que era antes. Temos que ter cuidado, né, com esse templo de Deus e com o selo da promessa do dia da redenção. Então essa palavra é uma advertência para nós que somos cristãos e que esperamos a Cristo a todo momento. A toda hora ele pode vir, não sabemos o dia nem a hora. Diz a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 24 e no versículo 36, diz: daquele dia e hora nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então ele vai ordenar novamente o seu Filho: vim para levar os seus escolhidos para o arraial do Senhor, ter aquele grande encontro ali nas nuvens do céu, e que você esteja selado para ser recolhido por esses anjos do Senhor, que serão enviados aos 4 ventos da terra para recolher os escolhidos do Senhor. Aonde que está escrito isso aí, meu irmão? No livro de Mateus 24 e no versículo 29, 30 e 31, você vai encontrar essas palavras. É só você abrir a sua Bíblia. Os anjos vão vir, vão descer, Cristo ficará nas nuvens, aos olhos do mundo inteiro. Esse arrebatamento ele não será simplesmente escondido de ninguém, ele será à vista do mundo. Todo mundo vai contemplar Cristo nas nuvens e os anjos recolhendo você que está selado, que não deixou o inimigo fazer com que você rompesse esse selo. Então o selo da promessa está em você. Guarde, meu irmão, minha irmã, esta vitória até o último dia.
fique selado no Espírito Santo. Aleluia! Bendito seja o santo nome do Senhor. Pai, olha para o meu irmão e para minha irmã, para aquele que está fraquinho, quem sabe com os pensamentos no mundo. Pai, prestes a romper esse selo da promessa. E aí o seu Santo Espírito vai sair dela. Não permita isso aí, meu Senhor. Fortalece este irmão, esta irmã, esses que vão aceitar a sua palavra. Fortalece para que eles estejam na sua presença dia e noite, olhando para o Senhor e esperando para ser recolhido, ser arrebatado até as nuvens, para aquele grande encontro com nosso Salvador Jesus Cristo. Aos olhos do mundo inteiro que não querem saber da palavra de Deus e que se levantam contra os ungidos do Senhor. Mas tenha misericórdia de toda a humanidade da face da terra, Pai. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Que essa palavra penetre no coração de cada um. E que esse Espírito Santo que está sobre a pessoa, a sua palavra, não se rompa, mas que o selo seja fortalecido. Em nome do Senhor Jesus, para esperar aquele dia da redenção. Amém. Amém, meu Senhor.